Fala pessoal, primeiramente feliz 2020, um ano com mais retorno e mais rendimento aqui no mercado. Hoje eu vou trazer para vocês aí um balanço geral, do que foi o rendimento das aplicações financeiras em 2019 e vou falar da minha expectativa para o ano que começa agora de 2020 com recomendações em termos de classes de ativos, em que investir. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, dá uma curtida e clica no sininho para saber quando tem conteúdo novo. Então, pessoal, 2019 foi o ano da Bolsa, o ano da renda variável. Então, as 5 primeiras posições aí no ranking dos retornos por classes de ativos ficaram na renda variável. A gente está falando de 4 índices de ações e 1 de fundos imobiliários que tiveram rendimentos superiores a 30% ao ano. Então é natural, com a queda da taxa Selic para 4,5% ao ano, os investidores estão aumentando a alocação de recursos em renda variável. Só para vocês terem uma ideia, a captação líquida de recursos em fundos de ações totalizaram 67,5 bilhões de reais até novembro de 2019. Então isso é praticamente o triplo da captação líquida de 2018, que foi de 25 bilhões de reais. Então, apesar desse crescimento todo, dessa captação líquida, os fundos de ações representam apenas 8,2% do total. O que eu quero dizer com isso? Essa festa está só começando da Bolsa de Valores da renda variável, na minha opinião. Para vocês terem uma ideia, os fundos de ações têm 400 bilhões de reais em ativos. Já a poupança tem 843 bilhões, mais que o dobro do que tem em ação. Então a gente tem ainda mais do dobro, a poupança é mais que o dobro do investimento em ação. O brasileiro praticamente ainda não começou a investir em ações. E aí a campeã, a classe de ativo campeã de 2019 em rendimento foram as ações small caps. Então o índice small cap, o SMLL, acumulou um retorno de 58,1% no ano. Um retorno muito forte, com um risco controlado, na minha opinião, uma volatilidade aí anual de 16,5%. Eu gosto sempre de olhar retorno com risco. Só o fato de ter mais retorno não quer dizer que é melhor. Você tem que olhar sempre essas duas coisas juntas. E o que chamou a atenção é o ETF de Small Caps, que é o Small 11, que é uma estratégia passiva. A liquidez praticamente multiplicou por 6 vezes. Então, em dezembro de 2018, esse volume era 3,4 milhões de reais, ficou no ano uma média de 20,5 milhões de reais. Então, é realmente um aumento muito expressivo da liquidez no índice Small Caps. Em segundo lugar, tem uma estratégia também que eu gosto muito, que é a de dividendos. Aquela história que o seguro morreu de velho. Por que seguro? A companhia paga dividendos para você que são isentos de imposto de renda. Então, o IDIV, que é o índice de dividendos, teve um retorno aí de 45,2% em 2019. Ficou em segundo lugar aí no ranking das aplicações financeiras. Em terceiro lugar, também chamando muita atenção, acho que são as estrelas aí em ascensão, os fundos imobiliários. Então, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, acumulou 36% de rendimento no ano. É um ativo que tem um risco baixo, aí uma volatilidade aí por volta de 5% ao ano e que também teve um aumento muito forte no seu volume negociado. Então, o volume de dezembro, do mês de dezembro, foi de 1 milhão de reais, já no mês de novembro de 2019 foi de 5 milhões de reais. Então, agora a gente já tem 574 mil CPFs investindo em fundos imobiliários e o fundo imobiliário já representa, pessoal, 2% do total de fundos. Então, o saldo de fundo imobiliário hoje de 100 milhões de reais cresceu 30% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, se ações têm 8%, fundo imobiliário já é bem importante, já tem 2% do total. E o nosso Ibovespa, dessa vez, tivemos rally de final de ano. O Papai Noel veio e as ações subiram, o Ibovespa subiu 6,85% em dezembro. A gente terminou o ano a 115.645 pontos do Ibovespa, uma valorização de 31,6%. É o quarto ano de alta, o quarto ano do touro, o chamado bull market.
e o Ibovespa ficou apenas em quinto lugar no ranking das aplicações financeiras, tá? Vou colocar aqui no vídeo para vocês verem esse ranking, tá? Com todas as classes de ativos que eu estou falando aqui. Uma classe de ativo que teve muito destaque é a Bolsa dos Estados Unidos, né? Wall Street é realmente o berço do mercado de ações, tá? Então, Bolsa de Valores americana, o S&P 500, teve uma alta de 28,9%. Se você tivesse investido, né, também no ETF, né, do S&P 500, que é o IVVB11, esse índice teve um rendimento de 35,1%. Então, se você investe em ações, na minha opinião, você precisa sim investir em Bolsa Americana. Tá? Já são 11 anos aí de crescimento de PIB, até o pessoal fala muito aí em desaceleração, mas a economia americana ainda sobe, cresce 2% ao ano, ainda é muito sólido. E por último, né, o dólar, né, no final do ano passado a gente tinha dito que achava mesmo que o dólar ia ficar de lado, o dólar foi a lanterna desse ano, né? Ele subiu só 4% no ano, né? O dólar terminou aí a R$ 4,03. A gente teve 3 momentos de muita volatilidade no dólar, né? Quando foi em maio, que foi o início da crise da guerra comercial Estados Unidos e China, lá em agosto com a crise argentina e lá em novembro, quando o Paulo Guedes falou que a gente tinha que se acostumar com o dólar alto, o Banco Central demorando um pouco para fazer a sua intervenção. A gente também viu, assim como 2018, um fechamento da curva longa de juros, né? O que quer dizer isso? A taxa de juro futuro está caindo, né? Como a Selic também caiu, o juro futuro também veio caindo, tá? Então, a taxa de juro futura, o DI janeiro 25, caiu de 9,1% em dezembro de 18 para 6,43% em dezembro de 2019. Então ainda foi um ano bom para a renda fixa, tá, pessoal? Então a renda fixa não acabou, tá? O IMAB, né, que é o benchmark aí para o juro real, né, o IPCA+, ou NTN-B do Tesouro Direto, teve um rendimento de 23% no ano, e o índice dos pré-fixados, que é a LTN, né, que é o IRFM, teve uma valorização ainda de 12%. Só para lembrar, o CDI do ano, né, foi apenas 6%. Lembrando que agora a gente começa o ano, o CDI já está em 4,5%, né, pessoal? Então, fazendo uma conta aqui, vamos colocar que você aplica aí no fundo DI rendendo 95% do CDI, com um imposto de renda de 20%, o seu retorno líquido será apenas de 3,4% ao ano, que é menos que a inflação, né, que é a meta de inflação do Banco Central para 2020. Então, quais são as minhas perspectivas aí, né, terminado esse balanço aí das aplicações financeiras de 2019, qual que é a minha perspectiva para o ano que começa? Primeiro, eu acho que eu estou aqui otimista aí com 4 fatores principais aqui para a Bolsa de Valores, né? Primeiro, a perspectiva positiva para a classificação de risco do Brasil, o rating. O Brasil deve recuperar o seu grau de investimento em novembro desse ano. Assim como aconteceu em 2019, vai continuar os investidores aumentando a alocação em bolsa, em renda variável. E terceiro, continuo otimista com o crescimento do lucro das empresas e a virada do ciclo econômico, né? Hoje a gente tem aí uma expectativa de PIB de crescer esse ano 2,3%. Então isso vai dar um dinamismo aí nos investimentos. Então, olhando aqui para a renda fixa, hoje a gente vê aqui o juro real, né, que é o IPCA+, ou a NTN-B, pagando 3,36% acima da inflação. E a pré está pagando 6,42%. Então, acho que essa curva continua a fechar, principalmente aí com reforma tributária e recuperação do grau de investimento, mas agora essa queda ela é menor, né? Então, a gente não deve ver o IMAB e o IRFM tendo um rendimento tão grande assim em 2020. Então, vou dizer aqui para vocês, na minha opinião, né, nas principais classes de ativos aí em ações, o que deve acontecer. Então, continuo otimista aí com small caps. Eu acho que basicamente são 3 motivos, né? Por que a small cap vai continuar com desempenho superior ao Ibovespa, né? Lembrando que em 2019 o placar foi 58 contra 32, né? Foi muito acima. 3 motivos, né? São empresas que estão mais fora do radar dos investidores e dos grandes fundos de investimento, tem maior potencial de crescimento de lucro e no índice small, por exemplo, você tem
exposição a diferentes setores da Bolsa, né? Lembrando que o Ibovespa ele é muito concentrado, né, em Petrobras, Vale, Itaú, Ambev e Bradesco, né? Essas 5 empresas praticamente têm 50% do índice. Então, todo mundo me pergunta qual que eu acho que aí é o target, né? Quanto que o Ibovespa fecha 2020. Olhando aí para o consenso de mercado, os analistas estão projetando algo entre 130 e 140 mil pontos. É claro que isso depende muito de reforma tributária e do grau de investimento. Como eu não fico em cima do muro, né? Até coloco o link aqui, né, da minha coluna Domingo de Valor, que eu cravei aqui a minha projeção de 178 mil pontos para o Ibovespa, mas no final de 2021, né? Porque o grau de investimento vai acontecer só no final do ano, né? Então, eu acho que em 2020 não tem uma alta tão grande. O ano bom mesmo, eu acho, da economia brasileira é em 2021. E aí eu trago para vocês, então, 3 recomendações aqui em termos de classes de ativos, né, que você precisa ter, né? Não sei se você já saiu lá do CDB ou do fundo DI, então você precisa ter, na minha opinião, ações small caps, você precisa ter fundos imobiliários, você também precisa ter investimento no exterior através do ETF, né? Você aplica aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira, o IVVB11, tá? Então, acho que a renda fixa não acabou. E aí eu vou trazer para você aqui uma carteira recomendada, né, uma divisão ali do bolo, da pizza, para você dividir os seus recursos, tá? Então, a renda fixa ainda tem 30% da carteira, na minha opinião, tá? Um perfil aí moderado, tá, de risco, e eu divido em 10% Tesouro Selic / fundo DI, né, para você ter a sua reserva de emergência, que é muito importante, e os outros 20% em títulos atrelados à inflação, títulos mais longos, né, como o IPCA+, 2045, que pagam lá aquele 3,36 que eu falei. Né? Então essa seria a defesa, né? Então a renda fixa é a zaga. No meio de campo eu colocaria 10% em fundos imobiliários, 20% em fundos multimercado e 5% eu continuaria tendo ativos em dólar, pode ser a Bolsa Americana, acho que é bem importante. E na parte de maior risco da carteira, eu teria 35% do total, tá? Então, esse é o desenho, né, da carteira, e aí desses 35% eu teria pelo menos 10% em small caps, 5% em ações do exterior, e aí os outros 20% eu dividiria ou numa carteira como eu tenho aqui na Levante, as melhores ações, por exemplo, ou um fundo de investimento em ações de uma gestora de recursos de terceiros, né? Assim você diversifica a sua carteira de ações. Então, esse perfil moderado tem 30% na renda fixa e 70% em ativos de maior risco, né? E teria 30% em renda variável. Acho que esse seria aí o desenho da carteira ideal para você ter bons retornos em 2020. Então eu deixo aqui o link para a minha coluna Domingo de Valor e coloco também a tabela, né, novamente aqui para você ver tanto a carteira recomendada, né, uma pizza aqui com os ativos e também com o ranking dos rendimentos em 2019. Era isso, pessoal. Se você gostou, então dá um like e mande sugestões de assuntos de empresas ou ações para eu falar aqui no canal. Um abraço e feliz 2020 para nós. Até a próxima. Tchau, tchau.